Bom dia, quarto ano. Meus amores, hoje a nossa explicação é o início do nosso capítulo 5, que vai falar sobre as plantas, nosso módulo 2. E a explicação hoje é referente à página 206, à página 211. A tia quer que vocês peguem o livro, primeiramente na nossa página 206, que é a nossa página de introdução. Bem aqui, fala exatamente o seguinte, ó. Ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio que enche seus pulmões quando você respira, como a chuva que cai, até mesmo com os alimentos que você consome diariamente. Com tudo isso é possível. Neste capítulo você vai descobrir. Então, gente, exatamente nesse capítulo a gente irá falar do quê? Da importância da planta, né, na vida, né, dos seres vivos e na vida nem para o meio ambiente. Agora, gente, a gente quer que vocês coloquem na página 208. Bem aqui na 208, gente, a gente vai iniciar falando sobre a questão da nutrição, respiração e transpiração das plantas, né? Vamos falar como as plantas se alimentam, como as plantas respiram e transpiram, né? Bem aqui na nutrição e respiração, gente. Então, bem aqui, ó, uma história de uma menina, né? E a mãe dela. Fala o seguinte, ó. Mãe, as plantas também se alimentam e respiram, né? Ela pergunta para a mãe dela. E a mãe dela, sim, filha. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. Aí a mãe fala, né? As plantas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Então, a gente percebeu o quê, né? Percebemos o quê? Que a filha tem uma curiosidade de saber, né, como é a questão da alimentação das plantas. E a mãe explica que elas fazem sim, né? Elas tanto se alimentam como elas respiram. Claro que de maneira diferente da que nós, seres humanos, fazemos, né? Ela até cita que para elas, né, se alimentar, ela realiza um processo muito importante que a gente chama de quê? De fotossíntese. E é através desse processo de fotossíntese que vai acontecer o que? A respiração, né? Vai acontecer a respiração, a transpiração, a respiração das plantas e vai acontecer o quê? Principalmente o que? A questão da nutrição, que é o que a gente vai ver a partir de agora, ó. Colocando bem aqui na página 208, 209, gente, vamos ter exatamente a questão da nutrição da planta, né? A gente vai falar exatamente como ocorre esse processo de fotossíntese. Ó, gente, o processo de fotossíntese ele ocorre em etapas. O livro de vocês está dividido, né, em 1, 2, 3 e 4, né? Vamos aqui por parte, ó. A primeira que a gente chama, né? Número 1, que a gente chama de primeira etapa, o que é que acontece? A gente tem uma plantinha lá, né? Vamos imaginar o quê? Uma árvore, né? Que é até o que a gente tem aqui nessa nossa imagenzinha. Uma árvore, deixar bem aqui ainda, a gente vai falar do 1 primeiro. Temos aqui a árvorezinha. Então, no número 1, gente, que tá sendo esse azul aqui, acontece o que a gente chama da primeira etapa da fotossíntese, que vai acontecer o quê? Bem aqui, né, a gente não tá vendo, mas aqui embaixo do caulezinho vai ter o quê? A raiz da planta. Então, o que é que acontece na primeira etapa, né? As raízes que estão aqui, elas vão fazer o quê? Vão absorver a água que tá nesse solo e os sais minerais, né, que são os nutrientes, e vão fazer o quê? Elas vão absorver essa água e esses sais minerais, e esses sais minerais, eles vão subir, ó. Vão passar por onde? Por dentro do caule. Por isso que a setazinha tá apontando, ó. Até chegar aonde, né? Com a intenção, né? Até chegar nas folhas, né? Vai absorver. Então, na primeira etapa da fotossíntese, o que que acontece? A planta
retira do solo, né, a água e os sais minerais. E essas substâncias vão passar pelo caule até chegar na folha. A partir daí, a gente vai para a segunda etapa, ó. Segunda etapa, bem aqui, ó, na imagenzinha da folha, ó. Segunda etapa, a tia não disse que chegava na folha? Pronto. Quando chegar na folha, a gente vai ter a nossa segunda etapa da fotossíntese. Que é exatamente o quê? Bem aqui nessa folha, gente, existe uma substância que a gente chama de clorofila, que é quem exatamente dessa cozinha verde a planta, né? Aí o que acontece aí, ó? A folha absorve, né? Quando aqueles nutrientes chegam aqui, né? A água e os sais minerais, que a gente falou lá na primeira etapa, que chega aqui, né? Quando chega aqui, que essa planta tá, essa folhinha chegou o nutriente lá, o que vai acontecer? A gente vai precisar de uma coisa muito importante, que é o sol. Então, quando chegar essa água e esses sais minerais aqui, a folha vai absorver a luz do sol, os raios solares vão bater aqui, né? E a planta também vai fazer o quê? Ela vai tirar do meio ambiente um gás muito importante que circula nele, que a gente tem dois gases que são muito importantes, que são o gás oxigênio e o gás carbônico. Só que no momento dessa etapa da fotossíntese, a planta precisa tirar do meio ambiente o gás carbônico que está no ar. Então, voltando, ó, chegou lá na folhinha, né, a água e os sais minerais, agora a plantinha vai precisar do quê? Da luz do sol. Então, é essencial a luz do sol, tem que ter a luz do sol para a planta realizar essa fotossíntese. Chegou a luz do sol, aí a planta vai tirar o gás carbônico do meio ambiente e a luz do sol. Tudo isso vai ser absorvido por quem? Pela folha. Então, a partir daí, a gente forma a nossa segunda etapa. Quando isso acontecer, gente, a gente vai para a nossa terceira etapa, ó. Deixa eu virar bem aqui para mostrar. Terceira etapa tá bem aqui, ó. É como se, ó, a folha estivesse aqui, né? Aí a setazinha para cá, ó. Na nossa terceira etapa, gente, o que é que vai acontecer? No momento que a planta, né, gente, ela absorveu aquela luz do sol, né, e os nutrientes que estavam onde? Lembrando que os nutrientes que vieram de onde? Do solo. Ela vai realizar o processo de fotossíntese. Pronto, o que é que vai acontecer aí, gente? Né? A partir daí, né, a planta, essa folhinha, ela vai ficar bem verdezinha. No momento que ela fica bem verdezinha, é exatamente que ela tá bem verde, é exatamente que ela conseguiu realizar o quê? A fotossíntese, né? A gente vai para nossa quarta etapa, que será o quê nessa quarta etapa? Ó? Produção de gás oxigênio para o meio ambiente. Na hora que a planta ela consegue realizar a fotossíntese, ela automaticamente ela vai produzir qual gás agora? O gás oxigênio. Então, gente, isso quer dizer o quê? Que dentro da planta, né? Até o que acontece com nós seres humanos, dentro da plantinha tem dois gases circulando. Um é o gás carbônico e o outro é o gás oxigênio. Né? O gás carbônico circula no momento que ela pega ele do meio ambiente. E no momento que ela consegue realizar a fotossíntese, ela consegue fazer aqui a produção de gás oxigênio. E libera ele aonde? Para o meio ambiente. Né? Então, voltando, né? Como é o processo? A planta vai tirar do solo a água e os seus nutrientes, né? Vai levar até a folhinha. Quando chegar na folhinha, o que é que vai acontecer? A planta vai precisar da luz do sol e do gás carbônico que está na atmosfera, né? Que está no ar. Aí a planta vai absorver isso aí. Na hora que a planta absorve isso aí, né? Acontece o processo de fotossíntese. E aquela clorofila que a tia falou que dá a cor verde. Quando a planta está com tudo isso na folha, aquela clorofila é ativada e vai deixar a planta que cor? Verde. Pronto, a partir daí a planta vai liberar o que agora? O gás, oxigênio para o meio ambiente. Aí vamos lembrar o que, gente? A gente vai falar de respiração. Então a planta, ela vai ter dois tipos de entrada de gases. Vai ter o gás oxigênio e o gás carbônico, que a tia não disse que circula os dois. Na fotossíntese, a planta, ó, preste atenção, na fotossíntese, a planta, ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio.
Já depois disso, bem aqui no livro de vocês, gente, tem bem aqui, ó, tem uma imagem, né, bem aqui no 5. Essa imagenzinha, gente, é na planta. Essa aberturazinha a gente não consegue ver, né? A gente precisaria de um auxílio de um microscópio. O que seria essa partezinha, gente? Essa partezinha aqui que tá abertinha é na folha, mas a gente não consegue ver. Isso aqui, gente, a gente chama de estômato, né? Porque é exatamente através dessa abertura que vai acontecer tudo isso. Tipo, é exatamente através dessa abertura que vai entrar o gás carbônico e vai sair o oxigênio. Só que bem aqui nesse 5 tá falando da respiração, que é o que a gente vai ver agora mais na frente, para entender. Por isso que a tia falou o seguinte: aprendo, na fotossíntese a planta pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Na respiração vai acontecer o contrário. Ela vai pegar o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Viu, gente? Ó, indo bem aqui, ó, pra gente entender melhor. Vamos para a página 200, né? Vamos bem aqui falar na 210. Aí depois a tia vai falar bem direitinho essa questão da respiração, né? Na 210, gente, a gente tem o que a gente chama de nutrição variada, ó. Existe, gente, né? Existe plantas, né? Que a gente pensa assim, toda planta realiza fotossíntese? Não, nem toda planta realiza a fotossíntese. Existem plantas, né? Que não conseguem produzir seu próprio alimento, né? Que ela consegue produzir o próprio alimento quando realiza o quê? Quando realiza a fotossíntese, viu? Nem toda planta consegue realizar, produzir seu próprio alimento, exatamente pelo fato dela não ter folha. A gente não viu que todo o processo, né? A gente precisa lá da raiz, tudo, para absorver, mas aquele processo todo, né? A luz do sol bate de tudo, é onde? Na folha. Tem plantas que não tem folha e nem clorofila. Então, como é que ela vai realizar a fotossíntese? Que é exatamente o caso dessa plantinha bem aqui, ó. O cipó chumbo. O que é que acontece, né? Então, como é que ela consegue o alimento, né, tia? Ela se prende, ela vai se prender o quê? Ao caule de outra planta, né? E ela é como se ela fosse, vai pegar os nutrientes daquela outra planta, né? Ela vai se alimentar, é como se ela fosse pegar o alimento daquela outra planta. Ela vai tomar o alimento daquela outra planta para ela poder se alimentar. Pelo fato dela não produzir, né? Seu próprio alimento. Já tem outra plantazinha aqui, ó. Que é o caso dessa planta aqui, ó. Que eu acredito que vocês já ouviram falar. Planta carnívora, né? Então, o que acontece? Já existe plantas, gente, que elas conseguem realizar, assim, a fotossíntese, mas ela não consegue ter muito nutriente quando ela realiza essa fotossíntese. Exatamente porque são plantas que vivem em solo muito pobre. Então, se ela vive no solo muito pobre, gente, ela não vai conseguir pegar a água e os nutrientes necessários para ela realizar a fotossíntese, que é exatamente o que acontece com essa plantazinha aqui. Aí o que ela acontece? Ela realiza, mas ela não vai ter muito nutriente quando ela terminar, ela não vai ter muito alimento. Aí o que ela faz, né? Como é que ela vai compensar isso aí, né? Ela vai pegar, por isso ela vai capturar, né, os insetos, né? Exatamente para completar o que? A alimentação dela. É como se ela fizesse lá a fotossíntese, ela não ficasse de barriguinha cheia, entre aspas, né? E ela vai procurar alimento em outro local, que seria o quê? Capturar os insetos. Bem aqui, gente, tem outra conversa, né? Ó, da mãe com a filha, né? A filha pergunta, ó, mãe, as plantas também transpiram? Aí a mãe responde, sim, filha, mas nas plantas a transpiração ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas, ó. Isso que a tia vai falar, pra gente entender aquela questão dos gases, né? Na 210, gente, não é 10 não, perdão, gente, na 211, a gente vai ter agora, a gente teve as etapas da fotossíntese, agora a gente vai ter as etapas da respiração, né? Respiração e transpiração. O que é que acontece bem aqui, ó? Na A, deixa eu colocar aqui na imagem, ó. Na A, a gente tem a plantinha, né? A árvorezinha, tá aqui a A. Na A é a primeira etapa. O que é que vai acontecer para a planta transpirar, né? Para ela respirar? As raízes vão fazer bem parecido com a da fotossíntese, vão
absorver o que do solo? A água, né? Mas só que lá na fotossíntese a gente falou da água e dos sais minerais. Aqui vai ser basicamente o que? A água, né? As raízes vão absorver a água. Isso é a etapa A, que é a primeira etapa. Na etapa B, o que, é que vai acontecer? Quer saber aqui, ó. Essa água, gente, ela vai subir exatamente para onde? Vai fazer igual a fotossíntese. Vai passar pelo caule e vai até a folha. Até chegar na nossa segunda etapa, que é a etapa o quê? A etapa B. Na B, gente, a água que foi absorvida pelas raízes vai ser liberada para o meio ambiente, né? Pelos estômatos em forma de vapor. Você lembra que a gente falou naquela imagem que tinha aquelas aberturas que a gente não consegue ver? Então, o que vai acontecer? A água vai passar por aqui, né? Ela vai subir, vai chegar nas folhas. Quando chegar nas folhas, né? Essa água vai ser liberada para o meio ambiente em forma de vapor, né? Vai passar por aqueles estômatos, aquela aberturazinha. Então, o que que a planta está fazendo? Ela está transpirando, né? A planta está transpirando. Só que vamos lembrar de uma coisa, gente, né? Que a tia falou, na fotossíntese a planta pega gás carbônico e libera oxigênio. Aí o que é que vai acontecer aqui? Nessa etapa também, gente, no momento que ela libera a água, aquele estômatozinho fica aberto. Aí o que é que vai acontecer aqui? Ela vai liberar um pouco do gás carbônico que fica dentro dela e também vai pegar ainda um pouco do oxigênio que tá lá no ar. Ó, na respiração e transpiração acontece ao contrário. A planta libera gás carbônico e deixa o oxigênio entrar também. Então, esses dois gases vivem circulando dentro da planta, tanto o gás carbônico como o oxigênio. Só que como a planta realiza muito fotossíntese, né, que é o caso daquela outra parte que a gente explicou, a planta libera muito oxigênio para o meio ambiente. Então, é por isso que a gente se mantém o quê? Se mantém vivo. A gente só se mantém vivo por causa de quem? Por causa do oxigênio que é liberado das plantas. Né? Então, aprende. Na fotossíntese, libera gás oxigênio. E na transpiração é liberado gás carbônico. Viu? Isso aí é que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa aqui muito importante, ó, gente, ó. A gente tem uma observação bem aqui sobre a questão do desmatamento. Ó. O desmatamento interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera. Pronto, exatamente isso. Se a planta respira, gente, ela tá liberando o quê? Tá liberando água. Então, quanto mais planta eu tiver em um local, mais aquele local vai estar úmido, porque a planta respira. Né? Ela fica liberando água. E mais aquele local vai estar o quê? Purificado. Bem aqui, ó, número 1, fala o seguinte, ó. Quando as plantas são removidas do ambiente, reduz-se a quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera, principalmente pela transpiração dos seres vivos. Pronto, lógico, né, gente? Se ocorre o desmatamento, né, que é a retirada das árvores, aquele local ali, ele vai quase não vai ter o quê? Umidade do ar, porque não vai ter mais planta ali respirando, né? Bem aqui no 2, ó, a redução na quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens de ocorrência de chuva. Pronto. O que faz chover, gente, também é a questão do quê? É a questão da respiração das plantas. Quanto mais, porque é um local que tem mais vegetação, a tendência de chover mais, porque a planta libera muita água. Se a planta liberar muita água, vai ter muita água o sol evaporar e levar, né, o ar para produzir, né, para entrar nas nuvens e formar a chuva. Então, gente, a nossa primeira parte, né, no caso, nosso capítulo era essa, viu? A tia vai dividir em partes a explicação. A tia quer que vocês olhem, viu? Olhem o videozinho, coloquem um coisinho dizendo que assistiu o vídeo. Também não deixe, gente, de ler o livro de vocês, tá bom, amores? Era isso, gente. Bom dia.